Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rafael e eu vim falar sobre um tema muito importante para nós que estamos na carreira acadêmica, na pesquisa, aqueles que queremos entrar nesta carreira. Eu vou falar sobre colonialismo acadêmico. O colonialismo ele é uma percepção sobre a realidade, não só sobre o passado, mas sobre o presente, como ele se desenvolve até os dias de hoje, né? É basicamente a ideia de como os corpos, os territórios, os espaços políticos são ocupados por colonizadores. E como aquelas pessoas que são nativas ou que estão ali naquele lugar, estão dentro daquele corpo, estão naquele território, são invadidos e seus direitos são vilipendiados, seus direitos são subtraídos. Então, o colonialismo ele é sobre isso. O colonialismo ele vai estudar basicamente, debater basicamente como, por exemplo, as Américas, a África, espaços da Oceania e da Ásia foram ocupados pelos grandes impérios, né, no passado. Mas não apenas isso, como temos o que o Walter Mignolo chama de heranças coloniais, como esse processo de ocupação se desenvolve até os dias de hoje, né? Existem vários exemplos, né? Como as pessoas entendem os povos indígenas enquanto povos inferiores, graças à herança de um pensamento eugenista europeu do século passado. Como se mantém o racismo, como se mantém a homofobia, como se mantém a violência de gênero, né? A percepção da mulher enquanto um ser que é frágil, dentre outros vários e inúmeros exemplos. A colonialidade enquanto teoria, enquanto perspectiva, né? Essas teorias coloniais, decoloniais, vão enfrentar esses problemas, vão enfrentar essas realidades, entendendo que o que vivemos hoje é herança deste processo de colonização. Entretanto, nós temos que pensar, e o objetivo desse vídeo de hoje é a gente debater como que essa colonialidade se manifesta na academia e no campo científico em geral. Mais uma vez, se manifesta de diversas formas, mas para efeitos didáticos vamos destacar duas. A primeira forma de colonização acadêmica, epistemológica, é aquela que se dá a partir dos centros de produção para as periferias, numa relação centro-periferia. Assim como nós temos na organização urbana centro e periferia, o centro enquanto algo privilegiado e a periferia como aqueles lugares onde nós não teremos políticas públicas efetivadas, né, as favelas, os becos, as vielas, né, como colocam os Racionais, nós vamos ter na academia também centro-periferia, lugares onde recebem milhões para pesquisa e lugares onde uma dezena ou centenas de pesquisadores estão ali lutando por 2 ou 3 milhões. O que acontece, eu, por exemplo, estou falando de Rondônia, que está sempre entre o quarto a sexto lugar dos estados que menos recebem recursos para bolsas, programas, né, financiamentos de pesquisa no Brasil. Então, nós estamos aqui em Rondônia, por exemplo, concorrendo com grandes centros de pesquisa que recebem aí 10, 20, 30 vezes mais financiamento do que nós. E somos todos medidos pela mesma métrica, né? Então todo mundo tem que ter produção, todo mundo tem que ter uma avaliação boa na CAPES, todo mundo tem que ter tudo isso. Não vem ao caso aqui neste vídeo falar sobre isso, mas... Né? Então esta primeira forma de colonização é que se dá do centro para as periferias. Né? Então todo mundo é colocado na mesma lógica, mas as pessoas elas são não é distribuído da mesma maneira. E aí o que isso resulta? Isso resulta que esses grandes centros normalmente olham para as periferias enquanto um lugar a ser ocupado. Né? Não recentemente uma instituição, não, na verdade, recentemente, né, uma instituição do Sudeste afirmou que ia criar um inovador e grande centro de pesquisa sobre desenvolvimento na Amazônia, quando na verdade nós temos programas de mestrado e doutorado na Amazônia, institutos de pesquisa que trabalham com isso, com desenvolvimento há décadas. Né? Nós temos programas CAP7
trabalhando com o desenvolvimento da Amazônia, nós não precisamos de alguém que traga algo totalmente inovador, porque não é inovador. A grande questão é que, enquanto esse programa da Amazônia está tentando aí com buscar uma nota alta e ser uma referência em pensar desenvolvimento na Amazônia, com um recurso muito menor, essas outras instituições possuem um recurso muito maior e aí se colocam no lugar de colonizador. Isso vale para as instituições e isso vale também para os pesquisadores em si, né? Muitos povos indígenas não querem mais trabalhar, receber pesquisadores, né, nos seus territórios porque veem a pesquisa, o pesquisador, como um grande explorador. E muitas vezes se faz uma pesquisa, uma ciência de pirata, né? Você vem aqui, explora, pega os seus dados, recebe o seu título e vai embora e não devolve quase nada para a comunidade. Quando manda o seu livro, como se fosse uma grande coisa, o seu livro para a comunidade, né? Tudo bem, é importante ter um registro, mas só isso, né? É só isso que você vai fazer, ao passo que você vai estar lá captando milhões de recursos com o seu novo título, né? Você e sua equipe. Essa é a primeira forma. A segunda forma de colonização se dá não apenas periferias, centro-periferia, mas também periferia-periferia. É quando pesquisadores que estão nesse momento, nesse cenário de conflito, né, de busca por recursos, eles acabam querendo dominar o campo de pesquisa. Então eu trabalho com saúde indígena, estou dando um exemplo genérico. Eu trabalho com saúde indígena, ninguém mais pode trabalhar com saúde indígena porque eu quero pegar para mim este pouco recurso. E aí eu acabo atuando como uma espécie de colonizador, porque quando eu faço isso, eu impeço que a comunidade tenha mais acesso a recursos, mais acesso a pessoas procurando resolver suas problemáticas, tenha menos acesso, né, a pessoas procurando resolver suas problemáticas, menos acesso a pessoas dialogando com políticas públicas e agentes públicos para resolver essas problemáticas, e eu faço isso para manter uma exclusividade da minha ação naquele campo. Então só eu posso trabalhar com saúde indígena e eu não permito que ninguém mais trabalhe. Eu já vi casos, né, não na instituição que eu trabalho, não aqui na região que eu trabalho, de pessoas que proibiram, buscaram proibir, né, em eventos, que novos pesquisadores trabalhassem com o seu tema, porque este povo, no caso era um povo indígena, ele é meu. Como você ousa falar sobre povo indígena X sem falar comigo antes? Né? Então isso é uma forma de colonialismo, e o colonialismo, em geral, aquele praticado pelos portugueses, pelos espanhóis, né? Tanto quanto o colonialismo, o neocolonialismo praticado pelas grandes, né, grandes empresas capitalistas. A moto passando. Pessoas com necessidade de chamar a atenção. Pelos grandes centros capitalistas hoje em dia, esse colonialismo ele é uma forma de violência. Mas no caso, essa forma de violência, ela não é, isso aí é muito importante de ressaltar, ela não é causada única e exclusivamente contra aquela pessoa que tem um doutorado. Eu sou uma pessoa que tem doutorado aqui no Acre ou em Roraima, uma pessoa que tem doutorado lá em São Paulo está causando uma violência contra mim. Não. Está causando uma violência contra mim, está causando uma violência contra o meu Estado, está causando uma violência contra aquelas pessoas no qual eu me vinculo enquanto pesquisador da região. Então, é muito importante que, 2 pontos, respondendo as 2 formas de colonização que eu coloquei aqui, que os pesquisadores das regiões, principalmente aquelas regiões periféricas, se unam em torno de romper essas barreiras. Segundo ponto, é preciso que esses pesquisadores que são dos centros olhem para a periferia não com um olhar colonizador exploratório. E caso eles olhem para cá ou para outros espaços com esse olhar, que eles não sejam aceitos. E 3, que os pesquisadores dessas regiões periféricas, apesar de viverem uma situação de escassez, parem de pensar de uma forma que apenas a competição responde à escassez. Quando, na verdade, qualquer pessoa com qualquer consciência social sabe que é a ação coletiva, comunitária, que responde à escassez. Mas isso é uma coisa para pessoas que pensam. E às vezes a pessoa tem doutorado e não pensa. É isso, eu estou voltando com o meu canal, espero que você goste. Quem estava com saudade de ouvir eu falar essas coisas, eu voltei. Obrigado.